Oi, gente querida, graça e paz, que Deus derrame muitas bênçãos sobre você e sua família. Que Ele esteja presente no seu coração, que Ele esteja presente na sua casa, em todos os momentos de sua vida, por onde você for. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Você está no canal Falando de Cristo na Estrada no YouTube e na página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Já quero convidar a você para se inscrever em nosso canal e nos ajudar a pregar a palavra de Deus. Já está inscrito, muito obrigado. Deixa aí o seu like, faça algum comentário. Também você pode colaborar indicando para outras pessoas, né? Compartilhando esse vídeo. E se você deixar um comentário aí, é importante para o YouTube ver a relevância do trabalho e passar também a indicar para outras pessoas, né? Já passamos de 430 inscritos aqui no YouTube, mais de 5.000 inscritos no Facebook. Estou aguardando você aqui no YouTube e também no Facebook, a sua inscrição. Seja aí um pregador da Palavra de Deus digital. Olha, em minhas mãos ela, amiga, velha, companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Nosso manual de estudo, na reta final, vida, morte e eternidade. No vídeo anterior, o último vídeo que nós postamos, nós falamos aí da importância da morte de Jesus. O que levou Jesus, o Rei do Universo, a vir à terra como ser humano, como servo e servo sofredor para morrer no teu e no meu lugar, carregar os nossos pecados sobre si e ter aquela morte de cruz. E claro, antes da morte, né, toda a humilhação que ele passou. Ele assume o nosso lugar porque o salário do pecado é a morte. Então, toda a esperança que nos é dada sobre a nossa ressurreição na segunda vinda de Jesus Cristo, onde os mortos de Cristo ressuscitarão primeiro, terão os seus corpos glorificados e terão um encontro com Jesus nos ares. Depois os vivos em Cristo também, transformados, receberão corpos glorificados, terão esse encontro com Cristo nos ares. Vem deste ministério de Jesus Cristo. Ministério, às vezes, pouco compreendido, pouco aceito, pouco pregado. O ministério da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Agora, se a morte de Jesus Cristo teve essa tamanha importância para aqueles que estão aqui no planeta Terra, para os anjos e para os outros mundos não caídos também, deixando assim a mensagem da cruz como a mensagem central, como a mensagem principal, e a vida, a ressurreição de Jesus Cristo, o ministério de Cristo nas mansões celestial como nosso advogado, sacerdote e sumo sacerdote, aquele que intercede por cada um de nós. Claro que também é muito importante e devemos dar valor. Vamos orar então, vamos falar com Deus? Querido Pai, amado Deus, que estás no céu, nós te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Pedimos a presença do seu Santo Espírito agora em nossa mente, em nossos corações, nos ajudando a pregar a sua palavra neste ensino de hoje. Nos capacite, seja o nosso professor e derrame as suas bênçãos, meu Pai. Pedimos o seu batismo com o Espírito Santo em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Novamente, que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Olha, o verso para memorizar está em Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18, né? O apóstolo João escreve: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs-me sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que estava falando com João naquele momento ali? Claro, nós sabemos que era Jesus Cristo. Ele está dizendo para João: João, não se preocupe, eu tive morto, mas eu estou vivo. Tá? E tem um detalhe também: eu sou a solução para o problema da morte. E para todos aqueles que estavam endereçados ao inferno, ao fogo eterno, lago de fogo e enxofre, eu tenho a chave. Aliás, eu sou a chave, né? Então, aquele que é a solução para o problema do pecado é Jesus. Não importa qual seja o seu pecado, ele morre por todos os pecadores. Ele carrega sobre si todos os nossos pecados. E a palavra aqui, todos, não é um pecadinho, um pecado médio ou um pecadão.
quando você reconhece o seu pecado, você se arrepende de ter cometido e você vai a Jesus e com fé, né? E deposita sobre ele esse pecado e agora pede ajuda ao Espírito Santo de não continuar praticando esse pecado, o teu pecado é perdoado. E ele faz uma metáfora ainda, né? É como se ele pegasse esse pecado, jogasse no fundo do mar, nunca mais ele se lembrará deste pecado. Você está perdoado, tá bom? E é claro, quando você recebe o perdão, você está recebendo a própria justiça de Cristo. Então hoje, nós vamos falar desta vitória, a vitória de Cristo sobre a morte. Por quê? Porque é importante saber que Jesus Cristo vive. E você vai entender durante esse vídeo a importância da ressurreição de Jesus. A cruz é a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo. E a ressurreição de Jesus é o evento triunfal culminante. A morte não pôde reter Jesus. Agora, por que a morte não pôde reter Jesus? Porque ele nunca cometeu pecado e todas as suas ações foram puras. A morte de Jesus é o ponto central de suas realizações, mas a cruz, sem a ressurreição, se tornaria apenas uma bela filosofia de serviço altruísta e não teria significado salvífico. Então, o autor aqui ele está dizendo, olha, muito importante o que aconteceu na cruz, muito importante Jesus ter morrido por todos nós, carregado sobre ele os nossos pecados, o que ocasiona a morte, já que ele em si não tinha pecado, não tinha cometido nenhum pecado. Agora, é importante que entendamos também que a cruz, sem a ressurreição, isso seria apenas uma bela filosofia de serviço altruísta. Então a ressurreição é tão importante quanto, né? Além disso, a cruz, sem a ressurreição, seria uma demonstração de amor sacrificial, mas não teria poder para transformar vidas. Não traria uma solução decisiva para o problema do pecado e da morte e seria incapaz de dar vida eterna aos crentes, conforme Paulo escreve em Romanos capítulo 3, do verso 21 ao verso 26. Então é muito importante a ressurreição de Jesus Cristo, a ida dele para o céu. É isso que vai dar capacidade a todos nós, de através desta vida de Jesus, né, de termos a vida eterna. A ressurreição de Cristo, ela é crucial, pois por causa desse fato é que os justos também podem ser ressuscitados, né? Então, Paulo ele vai dizer isso, daqui a pouco a gente vai ver, né? Que nós só podemos ser ressuscitados, só podemos ter vida eterna através de Jesus Cristo. Se ele está vivo, se ele ressuscitou, ele mostra que ele é capaz de dar a nós também a ressurreição e a vida. Jesus tem e é a chave para destrancar todas as outras sepulturas. O apóstolo Paulo esclareceu essa verdade sobre o Mestre. Abre aspas, ele diz, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ser a primazia entre todas as coisas, tá? E é importante lembrar aqui, quando ele diz, né, que Jesus, ele é o princípio, ele é o primogênito, não está dizendo do primogênito em ser o primeiro, porque nós tivemos, antes de Jesus ali, nós tivemos Lázaro, né? Nós tivemos a filha de Jairo, nós tivemos... lá no Antigo Testamento, nós tivemos Moisés, o filho da Sulamita, né? Então nós tivemos outras pessoas que ressuscitaram. Mas por que Jesus é colocado aqui como primogênito? Primogênito também, a palavra primogênito aqui também, na importância, né? Da importância. Cristo detém posição e autoridade únicas e insubstitutíveis, porque ele é o Criador. O Salvador experimentou a ressurreição dos mortos como resultado da cooperação de toda a Trindade. Envolvidos na ressurreição de Jesus Cristo, estava ele próprio, né? Porque ele é Deus, né? Ele é Deus, o Espírito Santo e Deus Pai. João 10, 17 e 18, Atos 2, 24, Romanos 8, 11, Gálatas 1, 1, diz que se envolve na ressurreição de Jesus Cristo toda a Trindade. Ele tem o poder de ressuscitar pessoas dentre os mortos. João capítulo 11, verso 25. Por quê? Porque Jesus, ele derrotou a morte.
Embora alguns tenham ressuscitado antes dele, como Moisés e Lázaro, isso ocorreu apenas em antecipação à morte vitoriosa de Jesus Cristo, né? Efésios 1:4, 1 Pedro 1:20, Apocalipse 13:8 revela justamente isso. A vida perfeita, a morte e a ressurreição de Cristo são a causa de uma nova vida para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que creem em Jesus. Assim como por intermédio de Adão veio a morte, também por meio de Jesus Cristo veio a ressurreição dos mortos, e nele todos serão vivificados, conforme 1 Coríntios 5, 21 e 22. Cristo é as primícias do que dorme, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Ele é o primeiro, né? Aqui, repito, né? Primeiro na ordem de qualidade. Outros haviam ressuscitado antes dele, é claro, a Bíblia deixa isso bem claro. Mas mesmo os que ressuscitaram antes de Jesus, devido ao poder, né, de Jesus Cristo, né? A essência de vida através de Jesus Cristo e aquilo que ele faria, porque o plano de salvação tinha sido estabelecido antes da fundação do mundo, né? Não foi algo que aconteceu de repente, Deus foi pego de surpresa com o pecado do ser humano. Não, o plano de salvação tinha sido elaborado antes que o mal viesse, antes que o pecado houvesse. Cristo está vivo, irmãos. Essa é uma grande verdade, né? Jesus Cristo ressuscitou, ele está vivo. Esse pronunciamento foi definitivamente a notícia mais surpreendente e emocionante proclamada no dia da ressurreição. Você vê isso em Marcos 16:6, Lucas 24:34. E aí você pode criar uma imagem na sua cabeça, né? Imagina, as pessoas viram aquela grande multidão que pediram para soltar Barrabás, que pediram para crucificar Jesus, acompanharam todo ali o cortejo, viram Jesus ser pregado na cruz, viram ele ser perfurado ali a sua lateral, conferido a sua morte, sendo enterrado, e agora aparece um grupo de pessoas dizendo, olha, esse Jesus que vocês enterraram, ele ressuscitou, ele saiu daquele túmulo, aquela pedra que os romanos tinham colocado ali, até com o selo romano, né? Havia sido rompido aquele selo. Alguns dizem que era uma corda bem forte, havia sido rompido aquilo dali, e que o túmulo estava vazio, né? E as pessoas testemunharam dessa verdade. É uma verdade que eu acredito e que eu testemunho que Jesus, ele está vivo. Hoje ainda é a notícia mais marcante do Evangelho. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está vivo. Jesus não está mais no túmulo, ele foi ressuscitado. A morte não pôde retê-lo. Por que a morte não pôde reter Jesus? Porque ele era justo. Ele nunca havia pecado, João 14:30, 2 Coríntios 5:21, Hebreus 4:15. Por ele não ter pecado, é que ele vence a morte. Cristo predisse sua morte. E ele predisse também a sua ressurreição. Várias vezes ele falou isso para os seus discípulos. Mas os seus discípulos não puderam entender suas palavras, pois a sua mensagem não tinha sentido para eles naquela época, né? Eu falei que, apesar deles terem à disposição ali a Bíblia, o Isaías 53, o servo sofredor, que nós falamos muito no vídeo anterior, né? Eles receberam essa mensagem do próprio Cristo. Cristo falou que iria morrer. Cristo falou que iria ressuscitar ao terceiro dia. E eles parecem que não entendem. Mateus 16:21, Marcos 8:31 e 32, Lucas 18:31 a 34, né? Jesus conversa com eles ali e eles não entendem. Agora, durante a última ceia com eles, Jesus lhe anunciou que viveria novamente, mesmo que fosse traído e morresse. Abre aspas para Jesus. Ele diz: e digo a vocês que desde agora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Mateus 26:29, né? Marcos 14:25 também você pode comparar. Então Jesus ali, na hora da Santa Ceia, ele conversa novamente com eles. E quando nós participamos da ceia do Senhor, também sinalizamos por nossa participação que cremos na ressurreição de Cristo, como afirmou Paulo. Paulo diz: todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Por isso que nós participamos da Santa Ceia, conforme a palavra de Deus nos ensina.
quando as pessoas são batizadas, elas também confirmam sua crença na ressurreição de Cristo e o seu desejo de viver uma nova vida de fé. Abre aspas. Todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos sepultados para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós andemos em novidade de vida. Romanos 6, verso 3 e verso 4, irmãos. Assim, o batismo cristão é praticado como lembrança da morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. Se alguém perguntar para você o que celebra o ministério de morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, é o batismo através das águas, o batismo de imersão. Cerca de 60 anos depois da ressurreição do Senhor, o apóstolo João, ele encontrou o Jesus glorificado, que apareceu a ele e disse, abre aspas, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém, né? Apocalipse capítulo 1, verso 18. O próprio Jesus, ali na ilha de Patmos, aparece para o velho apóstolo João e diz, olha, eu estou vivo e viverei para sempre. O cristianismo tem a ver com a vida que recebemos de Jesus porque ele morreu por todos nós. Ele pôde nos dar essa vida por quê? Porque ele ressuscitou. Tá? Porque ele vive, ele pode atribuir a nós tudo o que ele conquistou na cruz por meio do seu ministério de intercessão em nosso favor. Amém? Indo para o final desse vídeo, eu gostaria que vocês refletissem em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo fala ali do evangelho segundo a ressurreição, né? A melhor apresentação do significado de ressurreição de Jesus Cristo está aqui em 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo explicou por que a ressurreição de Jesus é tão importante. Irmãos, primeiro, por que é tão importante? Primeiro porque o apóstolo ele faz ali uma apresentação da razão histórica e argumentou que houve muitas testemunhas da ressurreição de Cristo. Se o testemunho deles fosse rejeitado, então todos aqueles que haviam testificado de um encontro com Cristo seriam testemunhas falsas. Olha, Cristo apareceu a Maria Madalena, né? Cristo apareceu a Pedro, depois os apóstolos, Cristo apareceu a Tiago. A Bíblia diz também que Cristo apareceu a mais de 500 pessoas e ao próprio apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 5 a verso 8. Então Paulo, ele faz um relato histórico, ele está falando, olha, Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele está vivo. Agora, como testemunho histórico, ele apareceu a várias pessoas. Ele cita Pedro, Tiago, mais de 500 pessoas que viram Jesus, sem falar daquelas pessoas, né, que ressuscitaram quando Jesus sai do túmulo. Uma grande quantidade de pessoas é ressuscitada também. E aquelas pessoas entram na cidade dando testemunho de Jesus Cristo, da sua ressurreição e do poder de ressuscitar pessoas. Em seguida, Paulo se engajou no raciocínio teológico em defesa da ressurreição, e ele vai oferecer vários argumentos importantes. Então, primeiro, Paulo, ele vai fazer uma colocação histórica, né, mostrando que várias pessoas físicas, pessoas conhecidas na sociedade, viram Jesus, e agora ele vai fazer uma exposição teológica. Ele diz, se não houvesse a ressurreição dos mortos, então nem mesmo Jesus Cristo ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, eu estou falando, né, verso 13 e verso 16. Tá? Ele diz, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã. Era vã naquela época e é vã, continua sendo vã ainda hoje se assim fora. Verso 14. Depois ele diz, se Cristo não ressuscitou, então nossa fé é vã. Verso 14, o adjetivo grego kenos também significa inútil ou vazio. Nossa fé perde seu conteúdo e poder se Jesus ainda estiver morto. Se Cristo não ressuscitou, então os mortos não ressuscitarão, aqui no verso 15. Não haveria uma esperança após a morte. Né? Ele diz, se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas de Deus, porque testificamos que ele ressuscitou a Cristo, verso 15. Então, se Jesus não ressuscitou dos mortos, a imagem de Deus e o seu caráter estão distorcidos, e nós o estamos representando mal. No entanto, o Pai verdadeiramente
ressuscitou Cristo dentre os mortos. Por isso nós somos testemunhas fiéis e não falsas testemunhas, né? Ele diz ainda, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã, verso 17. O significado do adjetivo grego mataios, sem valor, né? É sem valor. Nossa fé em Deus não teria relevância para a nossa vida, não teria valor algum. Se Cristo não ressuscitou, não há perdão de nossas ofensas e permanecemos em nossos pecados, verso 17 ainda, né? Como pecadores, merecemos o quê? Unicamente a sentença da morte. Se Cristo não ressuscitou, então não há ressurreição dos mortos em Cristo, verso 18. E, portanto, se não há ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, não há vida eterna. Né? Veja como isso esse ponto teológico de Paulo aqui tem uma implicação severa, né? Se Cristo não ressuscitou e se a nossa esperança nele se limita apenas a esta vida, então somos as pessoas mais dignas de pena. Imagina se a gente limitar a nossa vida, né, apenas os 80, 90 anos aqui nesse planeta Terra, né? Sem esperança da vida em Cristo Jesus, da vida eterna, um novo céu, uma nova terra. Paulo usa aqui o adjetivo grego eleinos, que significa miseráveis. Assim, se temos apenas um belo ensinamento espiritual sobre Jesus que pertence apenas a esta vida terrestre, somos muito miseráveis de acordo com Paulo, porque Jesus foi crucificado e morreu, e assim a morte inevitavelmente é o destino de todos, se Cristo não ressuscitou. Ele diz ainda, se os mortos não forem ressuscitados, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? O verso 32. Nosso lema de vida deveria ser carpe diem, de modo que pelo menos experimentássemos um pouco da felicidade e da alegria terrena. Meus queridos irmãos e irmãs, em seguida Paulo fez uma observação prática do mundo da agricultura para ilustrar a ressurreição. Ele diz, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. 1 Coríntios 15, 36. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. A semente precisa ser primeiro enterrada no solo para depois produzir a nova vida em maior escala. Ou seja, da semente brotará a árvore inteira. Embora o nosso corpo mortal venha a perecer, venha a morrer, né? O imperecível ressuscitará dos mortos. 1 Coríntios 15, 42. O perecível o imperecível ressuscitará dos mortos por causa do poder criativo de Deus. Então levaremos a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15, 49. Na segunda vinda de Cristo, aqueles que dormem no pó serão ressuscitados e num momento, num abrir e fechar de olhos, este corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade e o corpo mortal se revestirá de imortalidade. 1 Coríntios 15, 53. Tragada foi a morte pela vitória. Você pode comparar aqui, né? 1 Coríntios 15, 54 com Isaías 25, 8. Tragada foi a morte pela vitória. Então Paulo escreveu sobre o glorioso, triunfante brado de vitória. E a palavra vitória aqui é usada 3 vezes nesta sessão aqui desse último capítulo. Abre aspas. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Louvado seja o Senhor, porque essa vitória sobre a morte é dada aos fiéis em Cristo Jesus. Quão gratos devemos ser? 1 Coríntios capítulo 15, 57. Quão gratos nós devemos ser a Jesus Cristo que morreu e que ressuscitou e que vive por todos nós. Amém? Irmãos, a esperança foi proclamada e nós continuamos proclamando essa esperança ainda hoje. De modo poderoso, o apóstolo Paulo trouxe a lembrança dos primeiros cristãos, aqueles que morreram na fé, esperando o aparecimento de Cristo em sua segunda vinda. O apóstolo encorajou aqueles que permanecerem vivos a não se desesperarem nem desanimarem, porque eles e nós teremos e temos a seguinte esperança. Abre aspas para Paulo. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fique triste como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor,
ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com essas palavras. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, irmãos. Quando é, então, que nós vamos receber a nossa vida eterna, o nosso galardão, o nosso prêmio? Quando? Somente quando Jesus retornar. Aqueles que morreram antes dos apóstolos, é citado aqui para que os apóstolos, os discípulos tivessem esperança naquele momento. E nós, que já estamos depois dos apóstolos, depois dos discípulos, dos pais da igreja, nós vivemos na mesma esperança. Ao ressoar da trombeta, dada a voz de ordem, quando Jesus Cristo vir na sua segunda vinda, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas nós não precederemos, nós não vamos nem antes nem depois. Nós também, nós seremos transformados, glorificados e teremos esse encontro com Jesus e com todos os nossos entes queridos que morreram em Cristo. Todos os nossos amigos, de todas as épocas que morreram em Cristo. Amém? Observe que na segunda vinda, Jesus não andará na terra, como eu disse no vídeo anterior. Ele permanecerá no ar enquanto os justos mortos serão ressuscitados e os santos vivos serão transformados, irmãos. Juntos, eles serão levados ao encontro do Senhor nos ares para estar com Ele para sempre. Então não há essa conversa, irmãos, de que quem morreu está no céu, gozando de um lugar, ou está no purgatório, num lugar intermediário. Este evento acontecerá na segunda vinda de Cristo, conforme nós lemos aqui. Aqueles que morrem no Senhor não precisam se preocupar com nada, pois viverão novamente. João proclamou: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar ricamente você. De repente você tem aprendido, né? Você até aqui aprendeu sobre o corpo humano com a dicotomia, né? Conforme Platão, conforme cultura grega, que nós temos uma alma e que quando nós morremos essa alma se liberta, que ela se desprende do corpo. Se nós somos bons, essa alma vai direto para o céu. Se formos mais ou menos, essa alma vai para um purgatório e as pessoas estarão orando por nós, pagando penitência, e depois nós vamos ter uma segunda chance, ou a nossa alma vai para o inferno e lá vai ficar queimando para todo sempre. A Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia, o ensinamento é muito simples, né? A solução para o problema do pecado é Jesus Cristo. É tudo aquilo que ele fez. O sacrifício perfeito em nosso favor. E a sua ressurreição mostra que ele é capaz de trazer com ele a vida e a vida eterna para todos nós na sua segunda vinda. Ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. De todas as épocas, da época de Adão até o dia de fechar a porta da graça e cair a primeira praga. Todos, né, que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão transformados, glorificados. E os vivos em Cristo também serão transformados e glorificados e terão esse encontro com Jesus Cristo nos ares. Tá bom? Agora, aqueles que morreram sem Cristo Jesus permanecerão descansando por mais um tempo. E aqueles que estiverem vivos sem ter aceitado Jesus desfalecerão com a presença de Jesus Cristo. E a terra ficará inóspita, ficará novamente vazia. Agora, depois, Apocalipse vai dizer, depois do milênio, quando descer a nova Jerusalém, haverá daí uma ressurreição. E essa ressurreição estarão ressuscitando todos aqueles, né, todos os ímpios que não aceitaram Jesus, que não quiseram receber o perdão de Jesus, que não quiseram se converter, eles receberão a sentença. Claro, a sentença é eterna. E estarão sendo colocados no lago de fogo. Não eternamente.
Esse fogo é eterno enquanto dura a pessoa humana, né? O pecado. Então, uns queimarão mais rápido, o outro um pouco mais, mas virarão cinza, todos desaparecerão. Não vai ter mais nem marca do pecado, nem raiz, nem ramo, virarão cinza. Satanás, os falsos profetas, todos os ímpios, tá? Eles terão um fim em definitivo, tá bom? Então, a gente vai continuar estudando sobre esse tema. Eu espero que você continue com a gente, tá? Já se inscreveu? Muito obrigado. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? Irmãos, para facilitar a nossa vida, ou para complicar para alguns, no próximo vídeo a gente vai falar sobre passagens bíblicas controversas, né? Algumas passagens que você fala, Vanderlei, mas está escrito ali, né? E parece que nessa leitura que a gente faz aí, parece que há um inferno, parece que há um fogo que não apaga, que queima eternamente. Aí a gente vai ver esse texto dentro do seu contexto, né? O que isto significa. Vanderlei, mas parece que algumas almas estão no paraíso, estão diante de Deus, e essas almas aqui são pessoas que viveram ali no quinto selo, né? Na época do quinto selo. Como é que a gente se explica isso? Vamos olhar o contexto bíblico e eu tenho certeza que vocês compreenderão e verão a facilidade do texto, né? O que realmente o texto quer dizer. E a gente vai dizer que isso são passagens bíblicas controvérsias, mas que não há uma contradição na palavra de Deus. Se nós lemos aqui que os mortos só ressuscitarão quando Jesus voltar, né? Não vai ter nenhuma outra contradição, tá? Nós sabemos, a Bíblia já cita nominalmente aqueles que estão lá no céu, tá? Aqueles que não são citados nominalmente é aquele grupo de pessoas que ressuscitaram com Jesus Cristo ali na sua ressurreição e que provavelmente estão lá no céu, ok? Mas se uma outra coisa, né, houvera um outro personagem, com certeza estaria registrado aqui na palavra de Deus. Amém? Deixe o seu like aí, se inscreva, indique também para as outras pessoas. Ore por mim, estarei orando por vocês. Querido Pai, amado Deus, mais uma vez em sua presença, Senhor, agradecemos pela palavra que o Senhor nos enviou. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor ressuscitou. E o Senhor nos dá o direito também da ressurreição na sua volta, porque o Senhor tem a chave da morte. O Senhor é a própria chave. O Senhor estará vencendo a morte por nós. Aliás, o Senhor já venceu a morte por nós. O Senhor estará voltando e trazendo a vida e devolvendo aos nossos entes queridos. Ou se nós, nesse momento, estivermos dormindo, com certeza o Senhor estará nos ressuscitando, seremos transformados e glorificados e teremos esse tão sonhado encontro com o Senhor e com todos os nossos entes queridos, com todos aqueles que nós amamos. Que possamos viver nessa esperança, meu Deus. Que o Senhor mantenha essa esperança viva em nossos corações. E que possamos viver e se descansarmos antes da sua volta, possamos descansar na certeza que quando o Senhor voltar, o Senhor estará trazendo o nosso galardão, a nossa coroa de vitória, que está em Cristo Jesus. Nos dê a sua bênção. Amém. Pense nisso, um forte abraço e que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.